Olá pessoal, tudo bem? Assim espero. Hoje nós estamos fechando um ciclo de 12 aulas. Pegamos lá desde o início as primeiras grandezas, né? As 4 grandezas, corrente, tensão, resistência e potência. Depois nós vimos como uma interage com a outra, vimos potência isoladamente, consumo. Vimos na última aula, nós vimos corrente alternada. Agora nós vamos ver na aula de hoje, nós vamos ver corrente trifásica. Então, com isso nós fechamos esse conteúdo dessas aulas, dessas 12 aulas. Depois, no futuro nós teremos outras aulas especificando, né? Nós vamos pegar especificamente também, vamos fazer uma série de aulas. Nós vamos ter aqui no canal comandos elétricos, curso de fotovoltaica. Então nós vamos ter uma infinidade aí dessa troca de conhecimento com vocês, perfeito? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma certa forma vocês, tá ok? Mas sem blá blá blá, vamos ao conteúdo de hoje, tá ok? Como eu disse, nós vamos ver corrente trifásica. Vou projetar aqui para nós, já projetamos, vamos ver aqui, corrente trifásica, três, por essa razão o trifásico. 3 fases. Aqui é muito comum, deixa eu pegar essa aqui, trifásico. Então é muito comum nós pegarmos aqui, né, vai ter a fase A, fase B, fase C, mas é mais comum aqui a gente ter esse trifásico aqui, R, S, T. Rede de sistema trifásico. E são as 3 fases. A distribuição, né, daqui nas nossas casas, salvo alguém que tiver um pouco mais para o interior, né, aí já tem você já tem um outro sistema, às vezes até bifásico, até monofásico também, vai depender muito, mas no geral, né, as empresas, as distribuidoras, as grandes cidades, sistema trifásico, perfeito? Então vamos lá, então vamos entender aqui qual que é a parte aqui do sistema, só um momento, vamos lá, perfeito? Corrente alternada é gerada em grande escala e baixo custo. Então, a ideia qual que é? Nós temos que gera ela, então nós vamos ter, pelo fato de ser gerado, né, em grande escala, o custo é baixo, né? Os geradores são utilizados em trifásico e possuem 3 grupos de bobinas. Então, o que é os geradores são usados em trifásico? Então, nós temos o gerador, então temos lá um gerador, esse daqui é o nosso gerador. Aqui dentro do gerador, nós vamos ter 3 grupos de bobinas. E essas bobinas, elas serão distribuídas, elas têm uma defasagem de 120 graus uma da outra. Então, se nós pegarmos aqui, ó, aqui, então nós temos uma defasagem de 120 graus uma da outra. Então, essa é uma fase, essa é outra fase, perfeito? E essa daqui é uma outra fase. Elas são defasadas 120 graus uma da outra. Então, quando o rotor passa, que vai gerar energia, então uma está um pouquinho depois da outra, né? Passa primeiro em uma, depois passa na outra, na terceira e volta na primeira, e assim sucessivamente, né? 3 grupos de bobinas defasadas 120 graus uma da outra. E é isso que tem aqui para nós, perfeito? Vamos lá, a energia é gerada através da indução eletromagnética. Nós vimos lá como é que nós geramos o campo eletromagnético, através de uma corrente passando através de um condutor que gera um campo eletromagnético. Aqui também. O fato é que aqui é uma proporção maior, porque você tem um gerador que vai gerar lá em 13.800 volts, então, né, gerador de 2.400 volts, mas tem geradores menores também, de 440, de 220, que é o mais comum, perfeito? Chamado grupos de bobina por fase. Vou voltar aqui.
Aqui, cada uma é uma fase. Então, aqui seria o R, aqui é o S e aqui é o T. As três fases estão aqui. Então, cada fase está defasada a 120 graus dentro lá do gerador, uma da outra, mas o grupo, cada grupo forma uma fase. Legal, bacana. Chamado grupo de bobinas, devido à disposição do grupo de bobina, gera energia em momentos distintos. Pelo fato de elas estarem defasadas uma da outra, então nós vamos ter uma DDP, uma diferença de potencial entre as bobinas, porque uma está acontecendo em um determinado momento e a outra está acontecendo em outro momento. Então essa diferença gera essa diferença de potencial. Então aqui, vamos lá, vamos entender aqui. Olha só, nós temos três grupos de bobina, tá? E como eu disse a vocês, pode ser RST, pode ser, né, ABC. Então, aqui nós temos um grupo, outro grupo e outro grupo. São três grupos de bobina, fazendo assim as três fases. Que nós temos aí, né? Um motor trifásico, três fases. Transformador, três fases. Perfeito? Então, o que acontece aqui? Qual é o fenômeno que acontece aqui? Acontece que o tempo, ó, esse daqui, imagina que é o momento zero. Então, aqui, ó, neste momento, imagina que esse rotor aqui, nós vamos fazer uma marca nele aqui, ó. Neste momento, no momento que girar, ele está aqui, mas não chegou ainda na bobina B, e menos ainda na bobina C. Então, à medida que ele vai passando com o longo do tempo, então aqui é zero, ele vai lá no máximo positivo, que nós vimos na aula anterior, quando nós vimos corrente alternada. Ele vai do máximo positivo ao máximo negativo, e passa pelo zero. Isso vai acontecer com as três fases. As três fases vão acontecer isso. Só que cada uma vai ser um determinado momento, porque o campo é girante. Então, primeiro vai passar na A, aí depois de um determinado tempo na B, depois na C, volta na A, e esse ciclo continua de eterno, né? Não tem que desligar a máquina. Mas o tempo não é, ele está aqui, esse campo vai girar, esse campo é girante. Ele não está ao mesmo tempo no A e no B, não, né? Ele está primeiro no A, depois no B. Então isso cria o que? Uma defasagem do start, né? Do start. Quem está startando? Nós startamos a bobina A, e daqui um pouquinho vai startar a bobina B e depois a bobina C. Mas as três não são startadas ao mesmo tempo, porque você tem um campo girante que vai passar primeiro em uma, depois na outra, depois na outra. Então, esse delay, essa diferença de tempo, ela vai gerar, que, por exemplo, ó, aqui, ó, ela está, vamos pegar aqui, vou traçar aqui, ó, quer ver, vamos traçar aqui. Aqui está no máximo positivo, aqui está no zero, e aqui está quase está né, 3/4, aqui está quase chegando no zero. Então, os tempos são defasados. E essa defasagem é pela construção das bobinas. Como elas são defasadas a 120 graus, então uma vai estar, né? Então, e como campo girante, passa em uma, passa em outra, passa em outra, passa em outra. E cada senoide, porque aqui nós temos as três fases. Quando nós vimos lá na aula anterior, nós vimos uma fase, o que acontece com uma fase. Aqui são as três fases. Só que uma está acontecendo em um momento, outra em outro e outro momento. Então, essa diferença é que existe a DDP. Existe a DDP da defasagem, da diferença de potencial por defasagem. O que é isso? É justamente esse ponto aqui, ó. Esse está no positivo, esse está no zero, então ela tem uma diferença, mas é muito rápido, né? Isso vai acontecer 60 vezes por segundo. Muito rápido. Muito rápido. Mas acontece ali, as três fases ali, acontece. Se as três fases, se aqui fosse mais, essa daqui também fosse mais, e aqui também fosse mais,
a tensão que nós teríamos entre uma fase e outra seria zero, porque elas estão no mesmo ciclo. Ela está acontecendo no mesmo momento. Aí a tensão seria zero, por essa razão que não pode ter. Por isso que tem essa defasagem. É essa defasagem que tem e cria aí a diferença de potencial. Perfeito? Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Interligando as bobinas determinadas do grupo entre si, obteremos um condutor neutro. Da onde é que está saindo o neutro? Está saindo daqui. Dos extremos das bobinas. Por que neutro? Por que fala neutro? Neutro porque ela não tem uma diferença de potencial entre um e outro. É diferente daqui. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, é a parte que menos sofre efeito. Certo? Mas todas elas estão no mesmo potencial, no mesmo momento, porque nós ligamos as três, convencionamos as três. Então, se nós pegarmos aqui, porque eu vou pegar um exemplo talvez que dá para entender. Aqui é fase e aqui é neutro. Fase e neutro. Se nós pegarmos e for medir daqui para cá, nós vamos ter uma tensão lá, vou colocar aqui 127 volts, 127 volts, medindo 127 volts aqui. Agora, se nós formos medir daqui, ó, desse ponto a esse ponto, qual que vai ser a tensão? A tensão vai ser zero, porque eu estou medindo no mesmo ponto, eu estou medindo no mesmo condutor. Observem, olha, ó, é o mesmo condutor que está interligando as três bobinas. Então, esse ponto, ele é neutro entre eles. Entre as três fases, ele é neutro. Porque ela não tem uma DDP, não tem uma diferença de potencial entre um ponto e outro. Quando é que vai ter? Na hora que nós pegarmos o neutro e colocarmos aqui com uma fase. Aí sim nós vamos ter aqui um determinado valor. Dependendo da construção do equipamento, vai ser a tensão que nós vamos ter. Mas aquele ponto em si, ele fala neutro, é neutro entre quê? Entre as fases, né? O ponto entre... Vamos colocar assim, vamos colocar aqui a saída da bobina. As saídas da bobina, elas estão curto-circuitadas. Qual que é a diferença de potencial entre as saídas das bobinas? É zero, é neutro. Por quê? Porque estão todas no mesmo ponto. Estão todas curto-circuitadas. É a mesma coisa como eu disse aqui para vocês. Ó, se pegarmos aqui e medir aqui, qual que vai ser o potencial que nós medimos aqui? O potencial aqui vai ser zero. Vai ser zero por quê? Porque nós estamos medindo no mesmo condutor, medindo na mesma... Não existe ali uma diferença de potencial entre um e outro. Essa é a ideia, perfeito? Por isso, por essa razão, o neutro. O neutro tem tensão? Não. Mas existe corrente pelo neutro? Sim, existe corrente. Quando você pegar uma fase, se nós pegarmos aqui, o neutro está aqui, deixa eu trocar aqui a cor dessa caneta aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, aqui é o neutro. Eu vou pegar aqui, pegar o neutro, colocar uma lâmpada e aqui é uma fase. Aqui tem corrente circulando pelo neutro, perfeito? Então, essa corrente aqui, ó, que está passando por aqui, ó, teremos uma corrente aqui. Mas vai ter tensão? Potencial? Não. O potencial vai ser zero no neutro. Por quê? Porque ele está curto-circuitado nas saídas das bobinas. Essa é o jeito construtivo de fazer o negócio, perfeito? Bem, aí nós temos aí, ó, extremidades restantes da forma. Então, nós temos, ó, fase A, nós temos fase A, fase B, fase C. Quem são as fases A, B e C? Então, são as entradas aqui da bobina. Então, feito dessa forma, quer dizer, na realidade é o seguinte, nós vamos pegar as três saídas da bobina, vamos fechar em curto as três. E vamos pegar as entradas e vamos fazer as nossas fases, né? Fase A, B e C. E também, como eu disse a vocês, pode ser a RST também, sem problema nenhum. Tem o VW também, que é usado em motores. Então, tem bastante formas da simbologia dessas fases aí, perfeito?
Então, mas eu estou olhando aqui, eu vi em outro material que está em RST. Não, tranquilo, sem problema. É exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá ok? Então aqui nós temos, tá vendo? O que nós tivemos? Nós temos aí os nêutros, né, a saída das bobinas fechada em curto, e vamos pensar assim, a entrada das bobinas, nós vamos tirar as nossas fases. Mas o ponto comum do nêutro vai ser o mesmo, né, porque as três estão fechadas em curto, tá ok? E essa fase, a fase A, B e C, elas são defasadas 120 graus uma da outra, porque no campo girante passa primeiro por uma, depois passa para a outra e assim sucessivamente, mas vamos dizer assim, o ciclo repete, né? Vai repetindo, vai ser ABC, 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 vai, né? E aqui elas vão alternando, uma outra, né? Vai saindo ali da senoide, vai saindo o ponto, né? Da defasagem, mas essa defasagem vai caminhando, então nunca vai chegar as três fases no 0 volts, vai estar uma mais para frente, uma um pouco mais para trás, e essa diferença, ela vai, ao longo do tempo, ela vai se mantendo para que nós tenhamos aí a DDP, que né, a diferença de potencial entre um ponto e outro. Teremos a diferença de potencial entre a fase e o nêutro, e teremos também a diferença de potencial entre fases, ok? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Aqui nós temos uma tensão da medida, que nós pegamos o nêutro, um nêutro em uma fase 127 volts. Pegamos o nêutro em outra fase 127 volts. Por quê? Porque o ponto neutro é comum. Então, indiferente da fase que nós vamos pegar, nós vamos pegar, sempre vai dar 127 volts. O neutro é o ponto comum, então pegando uma extremidade, né, se não houver nenhum problema, nas bobinas, né, que eu digo problemas, uma fuga de tensão, alguma coisa assim, uma baixa isolação, não chegou a queimar o transformador, mas ele está com um problema lá na bobina. Se ele estiver ok, se as bobinas estiverem ok, sempre vai dar a mesma medição. E aqui, agora nós estamos pegando a fase A e a fase B. Nesse caso, qual é a medida que nós vamos chegar? 220 volts. Então, não é a metade? Não, porque é a tensão dividida por raiz de 3. Por ser um sistema trifásico, então nós não vamos pegar 220 dividido por 3, nós vamos pegar o 220 dividido por raiz de 3. Aí dá o 127, perfeito? Então, por que? Da onde sai esse 127? Esse 127, 220 dividido por raiz de 3, perfeito? E raiz de 3 é igual a 1,73. Aí, 3 e por aí vai. Você utilizar, se você... como que eu chego a essa tensão? Chega a tensão, 127, 220 dividido por raiz de 3. Nós vamos chegar à tensão de 127 volts. E o 127? O 127 vezes 1,73, nós vamos chegar a 220, perfeito? Então, isso é como nós chegamos, né? Como é que nós chegamos tá. E por que raiz de 3? Porque o sistema lá, ele é dividido, né? Ele é dividido em 3 grupos de bobinas defasadas a 120 graus uma da outra. Então, não dá para dividir por 3 porque tem a força, né, de uma interagindo com a força da outra, perfeito? Aqui também, tá? O que está demonstrando? Se nós pegarmos A e B, 220. Se nós pegarmos A e C, 220. B e C, 220. B e A, então as 3 fases que nós tivemos, se nós pegarmos as 3 fases, indiferente uma da outra que nós pegamos, entre A, B e C, vai dar 220.
e lá pegando uma fase com neutro vai dar o 127. Então esse é um sistema trifásico, tá ok? Existe um sistema também que é de autotransformador, que uma fase, então eu sugiro vocês até medir, dar uma diferença aí, se pegarmos aqui, duas fases, então duas fases vai dar 127 e uma fase vai dar 197 volts. Mas isso daí é para gerar o trifásico através de um sistema mais econômico para fazer isso daí, para que tenha uma tensão a mais. Então, uma tensão, você tem um bifásico, você quer gerar um trifásico, você pega uma fase com a utilização de outro transformador, você gera, você meio que fabrica uma terceira fase, tá? Mas ela não é um sistema defasado, 120 graus, certinho e tudo mais. Por essa razão dá uma diferença. Então, sempre que vocês tiverem, isso é muito interessante, é muito importante quando vocês vão fazer balanceamento de fase. Aí você mede lá na fase A com o neutro, né, ou medindo a corrente, né? Medindo a corrente, você chega lá na fase A, na fase B, e você vê que uma fase está mais carregada do que a outra. Aí você fala, vou fazer um balanceamento das cargas, vou jogar mais para cá. Só que naquela fase que talvez esteja com mais tranquilo, com uma corrente menor, então você, antes de fazer esse balanceamento de carga, você meça para ver se realmente tem 127 volts. Porque lá no projeto, o camarada sabendo disso, ele fez o balanceamento da carga só entre duas fases e deixou uma fase mais folgada. Aí você medindo com o alicate amperímetro, você acha que, poxa, achei o problema aqui. No caso, se estiver desarmando alguma coisa. Mas na realidade, essa fase com o neutro não vai dar o 127, vai dar uma tensão maior. Só que é interessante porque quando você faz a medição de A para B, de B para C, dá o 220. Ela só dá diferença uma das fases com o neutro. Então, atente-se a isso. Então, e que momento vai acontecer isso? Se vocês forem fazer um balanceamento de carga, chegar lá numa distribuição trifásico, mede, tem duas fases carregadas e uma fase está tranquila. Aí você fala, resolvi o problema aqui. Não, mas tome cuidado com a tensão. Então, para você não cair nessa emboscada, então você vai medir mesmo no sistema trifásico, pegar A, mede com o neutro, B mede com o neutro e o C mede com o neutro. Aí se deu 127 volts, aí tudo bem, aí tranquilo, aí está certinho, sem problema nenhum. Mas se der uma diferença de tensão, você não vai poder fazer esse equilíbrio de fase nesta fase que vai dar uma tensão maior, que pode aí, queimar algum equipamento, alguma coisa nesse sentido. Então, muita atenção no sistema trifásico e com o valor das tensões das fases em relação ao neutro. Existe essa jogada para fazer aí, gerar essa terceira fase. É uma forma que a distribuidora encontrou de fazer, mas é uma forma que tem uma tensão maior aí. Consegue-se os trifásicos, mas tem essa diferença de tensão em uma das fases. Então, atento a essa situação, tá ok? Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Nós vimos aqui 127, está 220 volts, então todas as fases, aqui o que está mostrando para nós. Aqui mostrou A e B 220, A e C 220, B e C 220. Todas, Todas vão dar o 220 volts. Entre as fases e o neutro, a tensão simples está mostrando para nós aqui, o que é, as fases, a fase simples, entre fase e fase, uma tensão de fase e fase, tensão composta, que é a tensão simples, que essa tensão é fase neutra. Informação aí para agregar um conhecimento. Aqui nós temos a tensão, aqui é a lei de Ohm, Quando nós temos aí tensão, temos resistência, como é que nós fazemos com a tensão, que ela é composta, é maior, para a gente ter aqui a tensão, de um ponto que eu adiantei lá, 1,73, o resultado que nós vamos chegar, perfeito?
Mas aqui é a informação assim que já foi adiantada. Então nós temos um circuito estrela. Tá? Vamos ver aqui o que é um circuito estrela. Esse daqui é um exemplo de um circuito estrela. Então aqui, o que é o sistema estrela, né? Tá aqui, ó. O centro, ele vai ser curto-circuitado. Observem aqui, ó, que o centro ele está curto-circuitado com o neutro. E entramos com a fase aqui, estamos entrando com a fase aqui, uma fase aqui e a outra fase aqui. Então esse daqui é o sistema estrela, quando as cargas estão ligadas entre o neutro e fase. Circuito equilibrado, certo? Então delta. Observe o que vai acontecer aqui, a diferença, né? Corrente, corrente, corrente. Perfeito? Então, aqui, nesse caso, no exemplo, todos estão equilibrados. Nós temos 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Olha o que acontece com o neutro. 0 ampere. Porque ele está equilibrado. Então, R1 é igual a R2, que é igual a R3. Perfeito? Se ele for num sistema equilibrado, a corrente que vai fluir pelo neutro é 0. Com as cargas aqui, com 3 cargas iguais em um circuito estrela, não circula corrente pelo neutro. Foi o que nós vimos aqui. Não tem a circulação de corrente pelo neutro. Perfeito? Agora que assim podemos eliminar o condutor neutro. Tá? Um circuito desequilibrado. Nessa condição, nós já temos uma carga, são diferentes, de diferentes potências, né? Então, olha, observe o que vai acontecer. Nós temos uma carga agora desequilibrada. Nós temos 3 amperes na primeira, nós temos 2 amperes na segunda e 1 ampere. Se elas fossem 3, 3, 3, aqui seria 0. Então, no caso aqui, não, pelo fato de não ser equilibrado, nós temos 1,73 de corrente circulando através do neutro. Perfeito? Então, o ideal sempre é que a carga seja equilibrada. Quanto maior for o equilíbrio, melhor para o sistema, que nós não temos corrente de neutro. Maravilha. No circuito, há uma corrente quando as cargas são diferentes. É o que nós vimos. Não podemos retirar o neutro. A fase menos carregada sofrerá uma sobretensão. A fase mais carregada sofrerá uma subtensão. Por isso que nós não podemos tirar o neutro dali, que ele faz um equilíbrio ali. Bem, vamos olhar essa situação aqui também. Observem o que vai acontecer aqui. Ó, sobretensão e subtensão. Por quê? Porque nós tiramos, né? Nós tiramos aqui essa fase. Então, aqui nós temos uma subtensão e aqui uma sobretensão. Por quê? Nós tiramos, né? Nós tiramos uma das fases e com isso nós sobrecarregamos. Uma ficou relativamente mais leve e a outra pesou mais por ele, tá ok? Nos sistemas elétricos usamos aterramento condutor neutro. No caso de interrupção do neutro, este garante o retorno da corrente para a terra. Isso daqui é uma forma de segurança, né? Muda muito, né? Distribuidora para distribuidora, mas o que acontece? Nós temos um neutro, aterramos um neutro, então nós temos duas possibilidades. Um neutro, se houver assim, um problema no neutro, ou terra, né? Então, nosso sistema elétrico, usamos o aterramento com o neutro. Qual que é a função? No caso de interrupção do neutro, caso dê um problema na distribuição no neutro, nós estamos seguros, porque a corrente vai para a terra. Então, você tem uma situação assim, aí se meu neutro tiver problema, se eu não tiver o aterramento, essa corrente, né, vai ficar no circuito. Então, se nós tivermos um neutro, ele é um lugar, pensa no ladrão lá da caixa d'água, que a gente deixa um tubo, caso a boia
deu um problema na boia, encher a caixa, ele vai drenar a caixa por aquele tubo lá, pelo ladrão da caixa d'água. O terra, ele faz a mesma função. Então, se acaso houver um problema no sistema, ele vai drenar essa corrente para a terra. Então, pensa assim, né? O ladrão aí do sistema elétrico, né? Ladrão é meio complicado, mas fazendo a analogia da caixa d'água, para que se tenha lá algum problema, ele seja drenado para a terra. O sistema delta, né? O sistema triângulo. Então, no sistema delta, olha só o que vai acontecer aqui. Nós temos as fases, né? Ele faz com que nós tenhamos aqui esta configuração. Então, isto é idêntico a essas daqui são as mesma configuração, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Nós estamos entrando com a fase. Vou pegar primeiro a A, entra aqui nessa extremidade, a B nessa extremidade e nessa aqui. As cargas estão ligadas em trifase e no circuito trifásico. Então, esse é o sistema delta, é o triângulo, né? Então, é esse aqui, ó. Se nós observamos o A, certo? O A vem aqui, entra na outra, e é esse mesmo. Esta configuração é a mesma desta daqui, perfeito? Então, com isso, nós terminamos aqui o nosso conteúdo, terminamos aqui essa primeira parte do nosso curso. Como eu disse a vocês, nós teremos outros conteúdos, né? Em breve vamos postar aqui no nosso canal mais conteúdos, vamos ter aí um curso aí de comandos elétricos, de fotovoltaico. Nós vamos colocar aqui bastante conteúdo da área elétrica e também da área de segurança do trabalho também, envolvendo a nossa atividade, né? Um eletricista, a NR10, ele tem que ter NR10 para poder atuar, e também nós temos a NR35, que é trabalho em altura, toda atividade que tem um risco de queda de 2 metros de altura, ok? Um risco de queda de 2 metros. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Deixe aí nos comentários alguma observação, até mesmo, né, algum tema que vocês gostariam que nós fizéssemos uma aula, alguma coisa nesse sentido. Coloque aqui que nós vamos estudar a possibilidade de atendê-los, tá ok? Então, até a próxima, tudo de bom para vocês, e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho, dar um like, para que a gente continue aí na nossa trajetória. Um abraço, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.